Perfeito. Olha, vejam, quando nós estávamos trabalhando o desenvolvimento desta nossa planilha, nós havíamos desenvolvido algumas análises, algumas etapas do nosso material, e nós descobrimos que o giro de contas a receber está na ordem de 3,98 vezes, ou seja, quase 4 vezes em um ano. Bom, quanto isso representa em dias, então? Vamos fazer um teste, vamos fazer uma simulação para ver como é que nós temos esse nosso material, né? Esse nosso resultado em dias. Vamos utilizar a mesma estratégia de 365 dias como ano fiscal, por causa do fechamento do balanço patrimonial, ele é baseado no ano fiscal. Mas, novamente, nada impede de você calcular pelo ano comercial. Não existe problema nenhum. Olha só, se eu pegar 365 dias no ano e dividir pelo indicador de 3,98 vezes, significa que a minha carteira de clientes, ela gira a cada 91 dias. Significa que a empresa tem um prazo médio de 91 dias. A tua carteira de clientes, você está vendendo quanto em média? Aí você vai dizer assim, olha, alguns clientes eu estou vendendo em 30 dias, outros em 30, 60, 90. Outros clientes eu estou vendendo até 180 dias, 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias, ou seja, 6 parcelas. Bacana, não tem problema nenhum. É porque alguns clientes você vende com prazo mais longo e outros clientes com prazo mais curto. Mas isso também não necessariamente é ruim para a empresa, tá? Porque alguns clientes, de acordo com a negociação que for realizada, vai pedir para vocês um prazo maior. Mas aí você vai chegar e você vai dizer assim, olha, na média, eu estou vendendo aqui a minha carteira de clientes em 91 dias. O bom seria, pessoal, o bom seria que você conseguisse sempre ter um prazo de clientes menor do que o prazo de contas a pagar. Daí você cobra antes e paga o teu fornecedor depois. Esse é o ideal, tá, gente? É o ideal. Agora, vamos imaginar assim, ó. Se você quisesse colocar isso aqui em algum relatório, alguma coisa assim, né? Você poderia dizer assim, olha, a nossa empresa, a cada 91 dias, ela tem um giro completo de contas a receber. Ou seja, ela vende e cobra, consegue vender e cobrar. Então, ela tem uma venda completa junto com a cobrança, a cada 91 dias. Eu falei para vocês assim, olha, quanto maior o indicador, se aqui fosse 4, 5, alguma coisa assim, seria melhor para a empresa, né? Vamos fazer um teste? Não preciso alterar a planilha de vocês. Só vou fazer um testezinho com vocês aqui, ó, dados. Se eu tivesse a minha baixa de clientes, por exemplo, assim, ó, duplicatas a receber, no valor total, e eu tivesse aqui a minha carteira no final como 0, vamos ver aqui as minhas baixas, igual. Eu tivesse aqui baixas por vendas, etc. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui, ó, duplicatas menos saldo final, que seria 0, né? Meu saldo final. Se eu girasse toda a minha carteira de clientes dentro do próprio ano e zerasse aqui o saldo final de X2, significa que eu teria uma baixa total de R$ 6.062. Uma sobra, que daí eu transformo essa duplicata em caixa e bancos, R$ 506, vai aumentar o meu saldo de bancos e aplicações financeiras, 506, ele vai aumentar, porque eu cobrei e gerei caixa, gerei dinheiro. Significa que o meu giro, ele aumentou, ok? Significa que eu tenho aqui, então, um valor, digamos assim, na ordem
na ordem de 68 dias, em média, e eu consigo aumentar o meu prazo em dias. Porque aqui o giro, né? O giro, 5,3 vezes. Se aumentar este indicador, quanto maior o índice aqui na linha 18, melhor, porque reduz o prazo em dias. Gente, isso é excelente. Ok? É maravilhoso, porque eu consigo cobrar mais rápido e, em consequência, eu consigo gerar mais dinheiro em caixa ou aplicação financeira em caixa. Se você tiver essa oportunidade, parabéns. Siga esse caminho, porque é melhor você ter dinheiro na conta do que ter muitos ativos de cobrança a receber, ok? Não que o teu cliente não pague, mas agora em época de crise por causa da pandemia do coronavírus, muitos clientes provavelmente vão pedir para pagar mais para frente. E aí é um efeito dominó. Um vai acabar pagando o problema da geração do caixa do outro. Por isso que eu já falei para vocês, pessoal. Tente fazer uma reserva na época em que a economia está bem. Faça uma reserva para que agora, na época da crise, por causa da pandemia do coronavírus, a sua empresa esteja numa situação financeira mais, eu não digo folgada, não é isso, mas mais tranquila, digamos assim. Ok? Guarde isso como conselho. Aumentar o indicador para diminuir o prazo em dias. Com isso, aumenta o dinheiro em aplicações financeiras. Agora, para terminar o giro rotação, nós vamos agora aqui calcular quanto que nós temos de valor de contas a pagar, de fornecedores. Nós temos a seguinte condição. Eu quero saber fornecedores, quanto menor o índice, melhor. Agora, ao contrário. Porque quanto menor o índice de pagamento a fornecedores, de contas, né, mais lá na frente eu pago. Eu guardo mais dinheiro agora. Não que isso vai ser ruim, que a empresa vai pagar juros. Não, não é que a empresa vai dar o calote, não é isso, tá? Mas é que quanto mais ela conseguir negociar para frente, para pagar lá na frente, e conseguir ficar com mais dinheiro agora, mais seguro para ela. Melhor é você ter dinheiro do que você não ter. Então, você guarda o dinheiro. Aí nós temos que fazer assim, ó. Custo de mercadoria vendida igual a estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Ok? Então, nós temos assim, ó. Custo de mercadorias vendidas, que é a baixa do meu estoque. Está lá na linha C44 na pasta dados. Ok? Como a baixa do estoque ele é um valor negativo, ele tem que vir para cá como positivo. Aí você precisa colocar um sinal de menos na frente dos dados, tá? C44. Ok? E você terá R$ 4.785 de CMV. O estoque inicial, você vai buscar... Gente, acompanhe o desenvolvimento dessa fórmula. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil, tá? Isso dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos fazer assim, ó. O estoque inicial, ok? Que eu tenho lá na minha empresa, estoque inicial, que é o de X1, ele está na célula dados E10, mais as compras do período, menos o estoque final. Eu não sei quanto são as compras do período, é isso que eu vou descobrir agora. Por isso que eu preciso colocar em evidência depois compras. O estoque final, menos o estoque final, que está na célula dados C10, eu preciso utilizar essa informação para descobrir quanto que a empresa comprou durante o período. Agora vamos colocar isso aqui em evidência. Vamos colocar compras antes do sinal de igual. A célula que nós temos aqui, o que vai para antes do sinal de igual, né? Nós temos que agora trazer o CMV para depois do sinal de igual. Então, 4.785 ele vai ficar como menos 4.785, porque ele está trocando de sinal. Não é que esse saldo aqui ele veio lá do CMV, não.
O CMV ele já está aqui, ele tem que estar positivo. Mas ele troca de sinal, ele fica negativo, ok? Regra matemática. Mas o que eu tive, então, de estoque inicial 2.259, menos o estoque final de 3.008. Aqui, 3.008. E aí eu tenho 4.785 negativo, né? Ele é um sinal menos. Ele está um saldo negativo. Mais 2.259 menos 3.008, eu teria aqui um resultado negativo, então, de 5.534. Mas eu não tenho compras negativas. Isso aqui é em decorrência da fórmula matemática. Eu pego 5.534, que é o valor das minhas compras realizadas durante o período, eu vou multiplicar, devo multiplicar por menos 1. Então, você faz vezes menos 1 para transformar em valor positivo. E aí eu tenho o valor, então, de compras durante o período na ordem de R$ 5.534. Legal. Coloco para cá, então, esse 5.534. Legal? E aí eu consigo trabalhar com o restante das nossas operações. Média de fornecedores, transfere para cá 5.534, como numerador, legal? Para calcularmos agora o prazo. E agora eu devo pegar média de fornecedores. Média de fornecedores, eu preciso pegar lá na conta do grupo do passivo, fornecedores, de X1 mais X2 dividido por 2. E essas operações, elas estão aqui, ó. Elas estão na célula C22 mais E22 na pasta dados, dividido por 2. Daí eu tenho a minha média de fornecedores. Muito bem. A média de fornecedores nós teremos 2.645. Aqui uma divisão, numerador pelo divisor. Eu terei aqui um resultado, né? Um giro de 2,1 vezes. Significa que a empresa conseguiu girar, né? Um giro completo em 2 vezes, aproximadamente no ano, o seu contas a pagar. Pois bem, em dias, quanto que nós temos, então, o giro durante o período em dias? Significa que a empresa tem hoje um período médio aproximado de 181 dias. E você vai dizer assim, pois vou dizer, estranho. Se eu tenho aqui uma média, vamos ver aqui, 91 dias de contas a receber, aqui eu tenho a pagar 181 dias, o que pode ter acontecido? Provavelmente a empresa tem importações. Lembre-se, nas importações da matéria-prima, a empresa tem um período de 180 dias para pagar. E outras negociações, talvez, que estão acontecendo aí com a companhia, ficam numa média de 6 meses. E isso é ruim? Não. Potencialmente não é ruim. Porque a empresa, se vocês olharem lá na pasta dados, ela tem um bom valor ainda de saldo aqui de bancos, tem um valorzinho ainda de duplicatas para transformar em vendas, tem um bom valor em estoque para vender ainda, ok? Então, ela não está, digamos assim, argolada, mesmo porque no indicador da liquidez corrente que vocês avaliaram antes, aqui, ó, 0,89, ela está num nível aceitável, ela não está perdida financeiramente. Então, ela está numa situação bem legal. Aí significa que a nossa empresa hoje, ela leva, em média, 181 dias, em média, que a empresa efetuou uma compra completa. Ou seja, comprou, produziu e pagou. Não há necessidade de anotar essa descrição. Depois vocês vão receber no arquivo completo para vocês.
Tudo bem? Legal. Então, significa que a empresa leva 200 dias em média para produzir, depois ela vende e consegue cobrar em média até 3 meses, devido às negociações com o cliente. Então, ela consegue cobrar antes, mas ela tem um ciclo de produção muito demorado. Por isso que ela vai ter que ter um bom valor, inclusive no patrimônio líquido, no capital social, ela vai ter que ter uma reserva financeira, ela tem um bom valor na aplicação financeira que permitiu a mesma ter um indicador de liquidez corrente de 0,89. E isso é muito bom para a empresa. Legal. E para fechar, os indicadores estratégicos. O que significam os indicadores estratégicos? Aqui, para nós finalizarmos, então, nós temos assim. Temos que pegar em X2 todos os valores que eu tenho no meu balanço. Saldos de caixa e equivalentes de caixa. Eu tenho lá R$ 1.978, ok? Do balanço no ano de X2, tá, gente? X2. Significa que caixa e equivalentes de caixa, aplicação financeira, eu tenho 1978. Quantas a receber? Vocês lembram que eu tinha lá 506? Vamos ver se eu tenho lá 506. Isso, 506. Esse valor de duplicatas. Legal? 506. Só vou aumentar o tamanho da fonte aqui, então. Estoques, se não me falha a memória, eram R$ 3.008. Vamos dar uma olhadinha se eu tenho lá estoques que vem lá do balanço. Isso, R$ 3.008, que está na célula C10. Eu somo esses valores, então, aqui eu preciso fazer uma somatória, eu terei R$ 5.492 de valores de ativos circulantes. E vou comparar esses valores com empréstimos, fornecedores e salários. Que você deve buscar a conta de empréstimos, lá no passivo, em X2, ele está na ordem, se vocês olharem lá, na C24, né? Eu vou pedir para vocês colocarem o sinal de menos na frente, porque daí eu já pego e desconto, porque eu preciso saber qual é o capital de giro da empresa. Giro da empresa é aquilo que ela tem de sobra entre os ativos circulantes e passivos circulantes. Tem que ser acima de 0, porque daí ela tem uma folga muito melhor. Então, nós temos assim, na C24, você coloca o sinal de menos na frente da célula, C24, então você tem menos 3.453 de empréstimos para pagar. Fornecedores tem 932, que está na célula C22. E a conta salários está na célula C23. Legal? E aí, de contas, para pagar no passivo, ela tem R$ 6.159. Significa que o capital de giro dela hoje está negativo em R$ 667 de capital de giro. Ou seja, ela tem menos recursos em ativo circulante do que para pagar o passivo circulante dela. Mas o que está derrubando o passivo circulante dela, gente? Já vou dar uma dica para vocês já irem pensando com calma. São empréstimos, tá? Porque eu tenho de empréstimos um ciclo financeiro muito maior do que caixa equivalente de caixa. Se eu quisesse pagar empréstimos só com o valor que eu tenho em banco aplicação financeira, não dá, não consigo. O que está derrubando aqui são as atividades financeiras da empresa, tá? Atividades financeiras. Aí, infelizmente, eu tenho aqui um capital de giro negativo. Aí, eu depois quero avaliar quanto que é o capital de giro próprio da empresa. Ela não tem giro próprio. Porque se você olhar que o patrimônio líquido dela em R$ 7.067, o patrimônio líquido dela está na célula C27. E o ativo não circulante está na célula C16, que é praticamente o imobilizado. Significa que, provavelmente, gente,
Eu não consigo afirmar porque eu não tenho todos os dados contábeis reais da empresa, eu não tenho aqui os contratos de empréstimos, cópia de cheque, eu não tenho isso. Vocês também não. Mas nós podemos supor que a empresa não tem capital de giro próprio. É que todo o capital de giro dela, vindo do capital social, o dinheiro do sócio que colocou na empresa, foi todo utilizado para imobilizado, do ativo não circulante, e ela teve que pegar a parcela excedente aqui, ou seja, os R$ 667 negativo, que é o mesmo do capital de giro negativo dela, que vocês viram no exemplo anterior, significa que ela financiou parte do imobilizado. Existe grande possibilidade disso ter ocorrido. Não que seja ruim financiar imobilizado, não é estrategicamente ruim, mas vocês têm que tomar cuidado, gente. Dívidas devem ser pagas. Elas não podem ser meramente administradas, senão você vai ficar jogando para frente os seus empréstimos de financiamento e vira uma bola de neve. Isso não é bom, gente. Isso não é legal para a saúde financeira da empresa. Ok, então vamos agora analisar o seguinte. Depois eu lanço o desafio para vocês, tá? Nós temos aqui o indicador chamado necessidade de capital de giro da empresa ou investimento em giro operacional. O que é giro operacional? São salários, fornecedores, estoques e duplicatas. Eu não vou considerar os valores em dinheiro que estão em caixa e aplicações financeiras e nem dos empréstimos, que são atividades financeiras do fluxo de caixa. Se você olhar depois o fluxo de caixa, são atividades financeiras. Então, eu tenho assim, ó, eu tenho para cá os saldos que nós tivemos lá em cima. Eu posso buscar da parte que nós fizemos antes, o nosso cálculo, né? Contas a receber, que está aqui em cima também, 506, estoques 3.008, fornecedores, salários, né? Se você quiser, você pode copiar da parte superior da nossa planilha. Então, o nosso investimento operacional em giro, IOG, ou necessidade de capital de giro, significa que ela consegue gerar R$ 3.514 de cobranças e estoques. 3.514 para pagar pelos ativos operacionais dela, 932 e 1.774. Ou seja, ela consegue ter sobra de caixa, né, de capital de giro depois, se ela não tivesse todo aquele nível de endividamento dos empréstimos de financiamento, mas ela trabalhasse apenas com contas a receber, estoques, fornecedores e salários, e tudo aquilo que entrasse de dinheiro na conta corrente, de aplicação financeira, dinheiro de conta bancária, e já pagasse as suas contas, ela teria uma sobra de R$ 808 ou R$ 808 mil. Então, ela não tem necessidade de capital de giro. Mas por que ela não tem necessidade de capital de giro? Porque se vocês olharem de volta aqui para cima, nos indicadores estratégicos, quando nós falamos do capital de giro dela, na linha 15, capital de giro dela, ela tem um nível de endividamento muito grande, empréstimos. Ela tem muitos contratos com os bancos. E esses contratos aqui não são suficientemente liquidáveis, né? Ou seja, não dá para liquidar, não são suficientemente passíveis de liquidação pelo próprio valor de caixa, equivalente de caixa da companhia. Então, toma cuidado. Empréstimos é bom para uma situação de emergência, talvez, mas se ficar muito tempo endividado, não é legal para a companhia. Não é legal. Ótimo! Então, agora eu gostaria de lançar um desafio para vocês. Nós já estamos quase terminando a nossa atividade. Já são quase 21 horas, conforme combinado. E aí eu quero deixar para vocês uma atividade. Já vou compartilhar com vocês aqui a tabela. Vou parar de compartilhar
a tabela da planilha e vou compartilhar com vocês a atividade que eu gostaria de verificar com todos. Então, nós temos assim. Eu gostaria de lançar um desafio para vocês como atividade orientada. Eu vou mandar essa planilha completa para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês depois conferirem também o fluxo de caixa. Não passei a solução do fluxo de caixa porque vocês já estudaram o fluxo de caixa. Depois vocês refaçam o fluxo de caixa, dê uma olhadinha como é que ele foi elaborado. Mas eu gostaria de passar para vocês um desafio. Análise das demonstrações contábeis. Nesse arquivo que vocês receberam, eu vou deixar para vocês terminarem as sugestões para vocês fazerem durante a semana que vem. Não precisa fazer para entregar amanhã. Legal, gente? Fica aqui combinado, então. Não precisa entregar amanhã. Eu vou deixar para vocês um prazo, para vocês refletirem com calma, pensarem com calma. Então, está aqui escrito, ó, sugerir propostas para melhoria nos indicadores das análises, com a entrega de uma nova planilha. Então, cada um de vocês podem conversar entre vocês podem fazer em equipe, se vocês quiserem. Troquem e-mails entre vocês, se vocês quiserem. E aí vocês pegam aquelas dicas que eu dei para vocês ali de baixar mais estoques ou cobrar mais duplicatas como uma estratégia para melhorar o fluxo de caixa. Tudo isso vai melhorar o caixa operacional da companhia. Legal? Mas isso vocês só conseguem fazer se a empresa tiver uma boa marca no mercado. Uma empresa que não é tão conhecida, talvez ela não vai conseguir girar tanto o caixa dela. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Marca, caixa, fazer reservas de caixa e também preço de venda, que foi aquele primeiro exercício que nós fizemos. Ok, pessoal? Se você trabalhar bem preços, você consegue amarrar muito bem o resultado econômico e financeiro da companhia. Econômico, lucro, financeiro, caixa. Beleza, pessoal? Então, eu vou deixar esse trabalho para vocês. Eu vou encaminhar por e-mail para todos. Agora, logo mais, a planilha completa com os resultados, tá? Refaçam os cálculos, tudo bem? E depois vocês fazem o novo simulador. Beleza, então? Muito obrigado. Eu vou parar, então, aqui o compartilhamento e vou agora encerrar a gravação. Eu combino com vocês, então, amanhã de manhã, 8h30, tá, gente? 8h30, não 8 horas, tá? Eu farei o teste com a plataforma. Aqui eu gravei, então, 3 vídeos pequenos. Não se preocupem com a questão de acessar novamente o link, porque o link eu crio aqui e mando para vocês. Mas daí eu gravei 3 vídeos pequenos. Isso vai ajudar vocês também a avaliarem em etapas o nosso material. E aí eu encerro a gravação, ok?